Capítulo 10. O populismo no Brasil. O populismo no Brasil teve vários presidentes. Teve Dutra, teve Vargas, teve Café Filho, teve JK, teve Jânio Quadros, teve o Jango e ainda teve a questão indígena, mas que é mais pra frente. Você tem que entender que no populismo ele teve três tipos de governo. Teve o nacionalismo radical, que foi pregado por Jânio Quadros e João Goulart, que esse nacionalismo radical pregava que o Brasil era absoluto, era acima de tudo. E ele cortou relações com os Estados Unidos. Aí, beleza. Aí tem um desenvolvimento nacionalista, que foi adotado por Vargas e JK. O que isso pregava? Que o Brasil, ele devia ter relações com os Estados Unidos, relações econômicas, mas ele também devia ter suas próprias raízes, entendeu? Não ser totalmente dependente dos Estados Unidos e também não ter nenhuma relação com os Estados Unidos. Eles eram mais ou menos do meio termo. E também teve o neoliberalismo, pregado por Dutra e Café Filho, que os Estados Unidos estavam liberados para fazer o que eles quisessem no Brasil. Aí beleza, tem um alinhamento com os Estados Unidos e começa com o Dutra. O Dutra, ele não ia ganhar. Só que o que aconteceu? Getúlio Vargas, quando ele estava se elegendo, Getúlio Vargas, do nada, tipo, no final da campanha, começou a apoiar ele e tal. Lembrando que esse foi o primeiro governo depois de 45, depois da era Vargas. E deu que o Dutra ganhou. O Dutra lançou o Plano SALT, que é S de saúde, A L de alimentação, T de transporte e E de educação. Não, mentira. É de energia, porque nenhum governo quer investir em educação, porque a educação vai derrubar o governo. Aí beleza, teve o governo de Dutra e não deu muito certo, né? Porque ele não conseguiu muito essas metas. Depois de Dutra, Vargas, que foi deposto em 45, teve que... Não, na verdade ele foi quase obrigado a sair, mas ele renunciou. Ele volta em 50. E ele volta, moleque. Vargão, ele volta muito cabuloso. Ele volta, ele cria, deixa eu ver. Ele cria o BNDE, a usina hidrelétrica de Pedro Afonso I, Eletrobras e principalmente a Petrobras. E o que aconteceu? Na Rua dos Toneleiros, um jornalista chamado Carlos Lacerda, que perseguia ele muito, ele era da UDN, um partido da UDN. Ele perseguia ele muito, aí ele foi atingido pelo comparsa de Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas não sabia. E o que aconteceu? A imprensa caiu matando em cima dele. E o que ele fez? Ele se suicidou. Com esse suicídio, ele atrasou 10 anos a ditadura militar. E por isso que a gente tem que estudar os outros negócios, senão a gente só estudava ditadura. E esse capítulo ia ser rapidão. Mas aí o que aconteceu? Depois da morte de Getúlio Vargas, depois do suicídio dele pela perseguição da imprensa, o que aconteceu? Café Filho assumiu só pra acabar o governo ali. Ele não fez muita coisa não, ele só tentou sanar a crise ali nos um aninho que faltava. O Vargas se matou em 54 e era 5 anos de governo na época. E ele só tentou sanar a crise, só que em 55 surgiu o JK, Juscelino Kubitschek. Ele foi instruído a colocar só JK porque a população mais pobre, olha que preconceito, não sabia falar Juscelino Kubitschek, nem eu sei falar Kubitschek. Beleza, ele inaugurou o plano de metas, que o JK, ele inaugurou o plano de metas que pregava saúde, educação, industrialização de base, ou seja, ele era desenvolvimento nacionalista, porque ele pregava e também o transporte e energia. E ele também teve a pequena contribuição da construção de Brasília. Ele só construiu Brasília, entendeu? Na verdade foram tipo os pedreiros e tal, mas ele que mandou eles construir Brasília. Todo mundo falava que era impossível e tal, e não é que ele conseguiu. Beleza, aí acabou o governo dele, só que ele deixa... O governo dele foi conhecido como Anos Dourados. Mas o governo ficou muito em crise, porque gastou muito. Aí beleza, chegou quem? Jânio Quadros, em 60, né? Jânio Quadros, ele era meio loucão. Lembra que o professor falou que ele andava com um sanduíchão e tal? E ele governou só durante 7 meses. Ele com sanduíche no paletó, aí ele comia na rua e pá. Ele era o tipo cara do povo, entendeu? Quando ele assumiu, ele já retomou as relações com o FMI, que o JK tinha tirado. Ele tinha tendência socialista. Você pode ver até no positivo, tem uma foto dele com o Che Guevara. O Che Guevara, não, o Fidel Castro não. Aí ele tinha meio tendência socialista e tal, e o tempo do vídeo tá acabando. Aí, tipo assim, ele tem essa tendência socialista e tal. E o que aconteceu? Ele proibiu... Mano, tipo assim, o principal
que a pessoa lembra, tipo, Jânio Quadros, o que associa com ele, é o fim da briga de galo e dos biquínis. Se um presidente é associado por isso, você já pode ver que ele não fez um governo muito bom. Foi isso que Jânio Quadros fez, nada. Ele só proibiu umas coisas lá e tal. E ele, com 7 meses de governo, ele renunciou. Porque ele pensou na cabeça dele, mano, se eu renunciar, a população vai me apoiar. Igual fez com Getúlio Vargas, só que ele se matou, eu vou só me renunciar. E eu vou voltar e acabar com o Congresso que tá me prejudicando. Só que o que aconteceu? A população falou, ah, mano, tá bom, né? Tipo assim, na época tinha tanto presidente, que a população falou, ah, já não renunciou, continuou sua vida normal. Quem assumiu foi o vice dele, o Jango, o João Goulart. O que aconteceu? O que o João Goulart fez? Ele tava lá na China e tal, fazendo relações lá, que ele era vice, né? Beleza. Aí o povo falou, mano, você não vai assumir. Aí ele falou, vou assumir. Aí o povo, não, você não vai assumir. Aí o que aconteceu? Ele assumiu com o regime parlamentarista. Em 63 ele conseguiu para o regime presidencialista. Ou seja, ele era presidente, só que em 63 ele realmente virou presidente. E ele teve o plano trienal que... Eu não lembro o que era o plano trienal. O plano trienal para acabar com a inflação e ele tentou implantar as reformas de base. Ele fez até um discurso tentando isso, só que o governo... Aí teve o golpe, né? Aí os militares, 10 anos depois de Vargas, conseguiram efetuar o golpe. Quando ele falou disso, os militares falaram, não. Aí foi e fizeram o golpe. Com a ajuda dos Estados Unidos. Aí também teve a questão indígena e negra, que... Você só tem que saber aqui, ó, da questão indígena e negra, você só tem que saber o que é o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, que não funcionou, porque os índios não foram protegidos, pois agricultores e tropeiros ainda estavam invadindo a região. Tem o Parque Nacional do Xingu, que é o maior reservatório indígena do país. A União dos Homens de Cor, que tinha como objetivo a ascensão econômica da população negra. E o Teatro Experimental Negro, o TEM, que queria a valorização das pessoas negras durante a arte. E ele foi muito barrado durante a ditadura militar. Então, esse foi o populismo no Brasil. Começou com o Dutra, teve o Vargas, Café Filho, Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart e a questão indígena durante o populismo. Foi um governo muito... Um regime muito para a população, entendeu? Pois eles finalmente estavam tentando se reeleger e tal. Não era questão... Não era, tipo, depois de 15 anos já era Vargas. Finalmente eles precisavam do voto da população para se reeleger. E foi isso. Lembrava também muito da Construção de Brasília, por JK. E é isso aí, eu tô muito cansado.